Finalmente, após muitos anos, estou gravando um vídeo mais longo aqui no Parque Natural Chico Mendes. A última vez que eu gravei um vídeo aqui foi um vídeo curto, acho que de no máximo 1 minuto, para o meu perfil no Instagram. Eu estou na pracinha central do Parque Chico Mendes. Aqui, ó, ali tem quiosques com churrasqueira, ali tem dos dois banheiros, né? Acho que são 2 banheiros públicos que tem aqui, vários bancos. Tem uma placa ali com uma capivara desbotada. Aqui tem muitas árvores, né? Que são, eu não sei se são todas nativas, foram plantadas aqui quando esse parque surgiu. Ali tem um playground, né? Que é um parquinho infantil. Algumas trilhas aqui ao redor. E o barulho que vocês estão ouvindo é de uma obra de um condomínio vertical que tem aqui perto. Aliás, atualmente o que você mais vê aqui em volta do parque são condomínios verticais, condomínios horizontais. Ó, daqui dá para ver alguns, bem altos inclusive, alguns prédios bem altos. Tem esses vermelhos que estão aqui atrás, são 3 prédios, estou construindo mais um aqui atrás, ou 2, sei lá. Então, aqui até meados dos anos 80, 1980, era um bairro, era só a parte administrativa, né? E a partir de 1983 foi construída a prefeitura municipal, e aí em volta dela surgiu o centro administrativo da cidade. Só que as imobiliárias acharam essa região, por ser uma região bem alta, altamente valorizada, né? Então várias indústrias foram implantadas por aqui, né? Tem várias indústrias aqui. Aqui para trás tem a Unesp, o campus da Unesp aqui atrás, e vários condomínios verticais, horizontais. Aqui em frente, logo na entrada, tem um condomínio horizontal. Enfim, a região aqui mudou muito nas últimas décadas, mas esse parque continua sendo um pulmão verde aqui da região. E nesse parque, né, graças a Deus, o céu deu uma melhorada, né? Porque eu achei que eu não conseguiria gravar um vídeo aqui por conta da chuva, porque choveu de ontem à noite até hoje cedo, até mais um pouco depois do almoço. Agora, graças a Deus, o clima melhorou. Então eu quero aproveitar esse ambiente, né, natural, esse contato com a natureza, primeiramente para agradecer a todos aqueles que continuam inscritos no meu canal e os novos que chegaram, porque ontem, no caso segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, eu publiquei um vídeo que é a resenha do filme Ainda Estou Aqui, que é um filme bastante polêmico, que divide opiniões, que extremistas tanto de direita quanto de esquerda ficaram com as emoções à flor da pele, né, postando manifestações de aplauso, tanto de aplauso quanto de ódio. Enfim, dependendo do lado, né, os militantes de esquerda comemoraram a inclusão do filme entre os elegíveis para o Oscar de 2025. Já a militância de direita está furiosa, está soltando um monte de impropérios contra o filme. Mas enfim, de qualquer forma, eu agradeço a você que continua inscrito no meu canal. Apesar desse vídeo, né, eu achei que muita gente me bloquearia, me cancelaria, que eu seria xingado por muita gente. Mas graças a Deus esse vídeo, ele está vindo, assim, eu achava que perderia muitos inscritos no meu canal, mas graças a Deus está sendo feito o contrário. Porque até ontem pela manhã, quando eu publiquei o vídeo, eu tinha 1.246 inscritos. E hoje, até a última vez que eu vi, eu estava com 1.232. Não, desculpa. Eu tinha 1.427 inscritos até 1.426 inscritos até ontem de manhã. E agora eu estou com 1.432. Pelo menos até o momento, né? Então, graças a Deus, eu achava que perderia muitos inscritos por conta da resenha cinematográfica do filme Ainda Estou Aqui, mas graças a Deus eu não perdi, pelo contrário, estou ganhando inscritos. É óbvio que não, se você acompanha meu canal, né, eu no caso acompanho as estatísticas, todos os dias eu acompanho as estatísticas do meu canal, e não é por conta de um outro vídeo
que esse vídeo aqui, que é uma peça teatral a respeito do Dia da Bíblia, que está tendo mais de 500 visualizações por dia agora, por dia não, 48 horas. Nas últimas 48 horas esse vídeo teve mais de 500 visualizações a cada 24 horas e aumentando quanto mais perto chega o segundo domingo de dezembro, que é o Dia da Bíblia, né? No caso é o domingo que vem já, dia 8, será comemorado o Dia da Bíblia. Então, por conta do Dia da Bíblia, esse vídeo está tendo já tem mais de 11 mil visualizações. É capaz que até o final dessa semana chegue a 12 mil visualizações, porque muita gente está pegando esse vídeo da peça sobre o Dia da Bíblia para apresentar em suas respectivas igrejas. Então, mas o assunto desse vídeo, ele tem sim a ver, né, com o que eu estou falando, mas tem mais a ver com o Natal, o verdadeiro Natal no caso. Eu deixarei mais 3 vídeos na tela final deste vídeo, falando a respeito do verdadeiro Natal, que é o Natal de Jesus Cristo, onde celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que veio a este mundo para viver como ser humano e morrer pela humanidade pecadora, para que aqueles que crescem nele como Senhor e Salvador tivessem a vida eterna a partir da fé nele. Então, alguns textos bíblicos, entre os vários textos bíblicos que eu quero mencionar aqui, eu quero mencionar pelo menos alguns, mas antes eu quero que você preste atenção nesta imagem que eu deixei no meu Instagram. Eu acho que não dá para ver aqui no sol, eu teria que ficar contra o sol, na sombra. Mas aqui, ó, tá nesse. Eu acho que eu daria uma pausa nesse vídeo, porque aqui a luz do sol acaba refletindo aqui. Então eu daria uma pausa aqui rapidinho e vou para um lugar mais escuro, só para você ver o gráfico que mostra como a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra a relação entre Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo. E deixa eu só dar uma pausa e já volto. Eu acho que aqui dá para você ver melhor, ó. É tipo um catavento. Aí aparece Jesus no centro, né, que é João capítulo 1, versículo 14. Aliás, o capítulo 1 inteiro de João fala sobre Jesus como o Verbo encarnado. E se você for lá no meu Instagram, o meu Instagram é @paulo_martins_de_oliveira_belo, tudo junto. E na miniatura desse vídeo tem esse gráfico aqui também. É como se fosse um catavento, uma flor, acho que é uma flor. Uma flor cujas pétalas mostram todos os textos bíblicos, inclusive as pétalas em amarelo estavam com os caracteres brancos. Aí eu dei uma mudada aqui para deixar preto, para você poder enxergar melhor, ó. Então, essa flor aqui, que aparece tanto no meu Instagram quanto na miniatura desse vídeo, aparece em todos os textos bíblicos. É a relação entre Deus Pai no Antigo Testamento e Deus Filho no Novo Testamento. Então aqui aparece, no caso, primeiro e último, que é amarelo, eu sou, que está em verde, Deus, que está em turquesa, se não me engano. Aí tem 2 pétalas azuis que fala sobre Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Criador. No azul mais escuro, luz. No azul anil, no caso, juiz. Vermelho, Salvador. Laranja, rocha. Então, é uma relação, né, que você, com todos os textos bíblicos, para você não ter dúvida nenhuma de que Deus Pai e Jesus Cristo são o mesmo Deus, são o único Deus. Tem o Espírito Santo também, mas o Espírito Santo é que une tudo isso, né? O Espírito Santo é que forma a união entre Deus Pai e Deus Espírito Santo, porque é um único Deus. Nós cremos num único Deus, uma única essência, com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E se você for lá no batismo de João, né, no batismo de Jesus, no caso, se não me engano, são 3 evangelhos, ou 4, não lembro exatamente, acho que os 4 mostram o batismo
Jesus sendo batizado por João Batista. Mas em pelo menos 3 desses evangelhos aparece Jesus logo após sendo batizado por João Batista. A partir do momento que ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e Deus Pai bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então é uma prova de que Deus é um só, mas se manifesta de 3 maneiras diferentes e simultâneas. Deus pode se manifestar simultaneamente nessas 3 pessoas, mas é um único Deus, nós cremos no mesmo Deus. Então, por meio desse vídeo eu quero mostrar para vocês por que nós, cristãos evangélicos, cremos em Jesus Cristo como Deus, porque ele deve ser adorado como Deus, aproveitando a proximidade do Natal, né, porque muitos questionam a respeito de Jesus Cristo, se ele existiu de verdade. Inclusive eu assisti hoje um vídeo do canal Mundo Sem Fim, que eles gravaram lá em Medina, que é uma das cidades sagradas dos muçulmanos, né? As 2 principais cidades sagradas dos muçulmanos são Meca, onde nasceu Muhammad, como eles preferem que fale, e Medina, que é a cidade onde ele se refugiou e onde está o túmulo dele. Então os muçulmanos creem em Jesus Cristo mas apenas como um profeta, não como filho de Deus, né? Não como Deus encarnado, como Deus Filho, no caso. Eles não creem na divindade de Jesus, mas creem nele como profeta. Então até os muçulmanos reconhecem que Jesus Cristo existiu. Então a Bíblia, a palavra de Deus, mostra por que nós devemos adorar Jesus como Deus. Que nós não estamos sendo politeístas quando adoramos Jesus Cristo. Então a própria Bíblia comprova isso por meio desse gráfico que eu mostrei para vocês, que está na miniatura desse vídeo, que está no meu perfil no Instagram. E eu quero mencionar pelo menos alguns outros textos para que você não tenha dúvida nenhuma de que Jesus deve ser adorado, deve ser reverenciado. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, e após as bodas do Cordeiro, ele voltará com a igreja e com o exército celestial para derrotar o anticristo e seus seguidores. E eu quero deixar pelo menos 5 passagens bíblicas que demonstram a divindade de Jesus e a relação entre Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo. Primeiramente eu quero ler o Salmo 82, que é o salmo que fala a respeito deixa eu ver. Diz assim, o Salmo 82: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece seu julgamento. Aqui deuses, no caso, com D minúsculo, né? Porque os deuses criados pelo ser humano, ou os seres humanos que se fazem deuses, eles não devem ser adorados. Só existe um único e verdadeiro Deus, e Jesus Cristo também é Deus. Ele faz parte da Trindade, como já disse, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um único Deus com 3 pessoas, e Jesus Cristo é uma dessas pessoas. No versículo 2 do Salmo 82 continua: Até quando julgareis justamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Filhos, no caso, criaturas, né? Pessoas criadas por Deus. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Porque aqueles que se acham deuses, se acham mais importantes que os outros, eles morrerão do mesmo jeito, até pior, que aqueles que eles estão oprimindo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. E aqui é uma referência ao Messias, que viria, né? No caso, Jesus Cristo. E eu quero ler também Isaías capítulo 44, versículos 1 a 8.
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como um salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições, desestabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir, não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. E quem conhece a Bíblia sabe que isso é também uma referência a Jesus. Porque somente Jesus tem toda a autoridade concedida pelo Pai para fazer exatamente aquilo que diz esse texto aqui. Somente Ele tem a autoridade para ser adorado, para estabelecer os fundamentos da terra, estabelecer a igreja, porque Ele é a pedra angular e Ele é a pedra mencionada lá naquele texto que muita gente até hoje não interpreta direito, que fala de Pedro como pedras pequenas, e sobre a pedra, quando Jesus fala esta pedra, está falando de si próprio, não está falando de Pedro. Então sobre a si mesmo ele edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam, no sentido de não resistiriam ao avanço da igreja. Ou seja, não são as portas do inferno que investem contra nós, é a igreja que investe contra as portas do inferno, para arrombar o inferno e resgatar pessoas de lá de dentro. E então esse texto aqui de Isaías 44 que eu mencionei aqui está naquela flor que eu mostrei agora há pouco. E aqui no Evangelho segundo João, lemos aqui no capítulo 10, João capítulo 10, versículos 22 a 42. Encontramos o seguinte, que é a festa de dedicação, quando Jesus foi interrogado. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, se não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus Cristo, após algum tempo de ministério, declarando a si mesmo como Deus e como um com o Pai. Mas os judeus não entenderam, né? Principalmente os líderes judaicos não entenderam isso. Tanto que continua aqui o texto no versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, agora referindo-se ao Salmo 82. No caso do versículo 6 do Salmo 82. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus. Ou seja, os judeus eles reverenciavam aqueles que se achavam deuses, que se consideravam deuses acima do bem e do mal, mas o único que merecia e merece toda a honra, glória, louvor, poder, adoração, eles queriam matar, porque Jesus se declarava como Deus e ele tinha autoridade para isso, ainda tem autoridade para isso, mas os judeus queriam matá-lo. E o texto continua aqui no versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, ou não acreditais em mim. Mas se faço e não me credes,
crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E eu tinha falado sobre João Batista, né? Ele tinha voltado no mesmo lugar onde ele tinha sido batizado. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Ou seja, os judeus, que eram o povo escolhido, que deveriam crer em Jesus, que esperavam o Messias, mas viram Jesus Cristo, viram as obras que ele fazia, a maneira como ele se comportava, e não creram nele, porque esperavam um Messias totalmente diferente. Um Messias em cima de um cavalo, blandindo uma espada, cortando a cabeça de todo mundo, marchando contra Roma para destronar o imperador de Roma e libertar os judeus da opressão de Roma. Então eles esperavam esse Messias, até hoje esperam, né? Só que eles não creram em Jesus porque eles viram em Jesus alguém totalmente contrário daquilo que eles esperavam. Então eles não creram em Jesus por conta disso, e porque ele se declarou como Deus, mesmo tendo toda a autoridade para isso. E aqueles mais simples, os mais pobres, aqueles que eram oprimidos por essas mesmas lideranças judaicas, eles sim creram nele. E eu quero ler também Atos 17, de 22 a 31, onde meu xará apóstolo está lá no Areópago, discursando aos filósofos gregos. O Areópago era um dos filósofos gregos, debatiam todo e qualquer assunto, as últimas novidades, notícias, tudo mais. Então o apóstolo Paulo chegou lá, que é um ambiente extremamente idólatra, com um monte de estátuas, e numa delas estava escrito ao Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 22 do capítulo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou no João. Espera aí. Aqui, ó. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, ou supersticiosos, como diz outra tradução. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos, em quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez a raça humana, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, ou possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui ele está mencionando um poema grego. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E Isaías 44, né, o restante, né, se você ler todo o capítulo 44 de Isaías, na continuação do capítulo 44, você verá a vaidade, né, o quão absurda é a idolatria, o quão desprezível, o quão terrível é a idolatria, a ponto de coisificar o ser humano, para que o ser humano adore uma cadeira, uma madeira, um banco como esse, uma árvore, enfim. A idolatria idiotiza as pessoas, né? Mas o apóstolo Paulo continua aqui, no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, aqui está falando de Jesus, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o fato de Deus, por meio do Espírito Santo, ter ressuscitado Jesus, né, Deus Pai, por meio do Espírito Santo, ressuscitou Jesus, e isso tornou Jesus totalmente digno, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o inferno. Ele agora tem as chaves do inferno, e ele está no controle de tudo, está no controle da história. Por mais que você veja notícias na mídia a respeito do fim do mundo, que acontecerá isso, que acontecerá aquilo, mas Deus sempre esteve no controle de tudo, Deus permanece no controle de tudo. Por meio de Jesus Cristo, Deus continua controlando a história, controlando os destinos da humanidade.
e nada acontece sem a permissão dele. E eu quero encerrar aqui lendo o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, que eu acredito que a carta aos Hebreus é a mais recente, no caso, né? Se não for o Apocalipse, ou uma das 3 cartas do apóstolo João, eu creio que é a carta aos Hebreus. Porque eu acredito que a carta aos Hebreus foi escrita quando todos os apóstolos, talvez exceto apenas João, estavam mortos. E aqui diz o seguinte, no capítulo 1 da carta aos Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando a todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade e nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, no caso, os anjos. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Esse é um dos textos que a Testemunha de Jeová vivem distorcendo, né? Vive que não, tanto João capítulo 1 versículo 1, quanto esse texto aqui da carta aos Hebreus capítulo 1 versículo 6, eles adulteraram para negar a divindade de Jesus. Mas o texto continua: ainda quanto aos anjos diz, aqui na carta aos Hebreus capítulo 1 versículo 7, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o cetro de novo, estou travando minha língua. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono. Acerca do Filho, Deus diz, por meio da palavra dele: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Ou seja, a terra, os céus, tudo perecerá. Mas tu, porém, no caso Jesus Cristo, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Está lá no livro de Apocalipse tudo que acontecerá com os céus e a terra atuais. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos aqui foram enviados por Deus para trabalhar em favor dos seres humanos, mas eles jamais devem ser adorados. Lá no Apocalipse, pelo menos 2 textos do livro do Apocalipse, os anjos, o anjo, o mensageiro, o portador da profecia, no caso do Apocalipse, fala para João não adorar ao anjo, e sim a Deus. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que você pode sim comemorar o Natal, desde que seja o Natal de Jesus Cristo. Não é o Natal do Papai Noel, não é o Natal da árvore de Tammuz, não é o Natal dos presentes, das luzes coloridas, dos enfeites, do consumismo desenfreado, mas é o Natal de Jesus Cristo, conforme esses textos bíblicos que eu relatei aqui, que eu mencionei aqui, e os da flor que eu mostrei, tá lá tanto no meu perfil no Instagram, quanto na miniatura desse vídeo. Então leia todos os textos bíblicos que estão nessa flor colorida, compare os dois extremos, né, da mesma cor, os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, e comprove que Jesus, sim, ele é Deus, ele deve ser adorado como Deus, e ele voltará um dia com toda a autoridade que Deus Pai lhe deu para julgar a terra, para levar a igreja consigo, para passar a eternidade com ele. Em breve todos estaremos juntos, né? Aqueles que permanecerem fiéis a ele e aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador, estaremos todos juntos na eternidade celestial para louvar e exaltar o nome dele para todo sempre.
Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorita, se inscreva no canal, Deus abençoe. E cadê pesquisa?